Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Uma das mensagens aqui no canal é da Maria Fernandes Soares. Ela está perguntando se eu sou da ala Meier, do Rio de Janeiro, né? Porque o filho dela fez missão nessa ala. Bom, enfim, eu sou de São Paulo, tá, irmã? Eu nunca fui no Rio de Janeiro, não frequentei o Rio de Janeiro, não. Mas é uma cidade que eu quero visitar sim, tá bom? Mas eu sou daqui da estaca Campo Limpo, em São Paulo, tá bom? A minha ala é a ala Jardim IP, tá bom? Um forte abraço para a irmã, obrigado pela participação e fazer parte do estudo aqui com a gente. Também eu vou ler a mensagem aqui, que é duas perguntas aqui, da Kátia Domingues, né? Kátia Domingos, ela escreveu aqui: Irmão Vanderlei, não entendi, Nínive foi destruída? Jonas não pregou arrependimento ao povo que se arrependeu? Bom, as duas perguntas aqui que você fez, a resposta é sim, né? Primeiro você perguntou aqui se Nínive foi destruída. Sim, Nínive foi destruída, só sobrou os destroços ali da cidade de Nínive, né? Aí você perguntou aqui, Jonas não pregou arrependimento, né? O que aconteceu? O povo não se arrependeu? Por que eles estão sendo destruídos? Bom, ontem eu compartilhei a mensagem no livro aqui de Naum, tá bom? E quando Jonas ele prega arrependimento lá na cidade de Nínive, tem uma diferença de época aqui, tá bom? Ou seja, o livro de Naum, ele vem depois do livro de Jonas, cerca de 80 a 150 anos, né? Aproximadamente 100 anos depois. Ou seja, eles se arrependeram sim, naquela época seria destruída, na época que Jonas pregou ali, mas o povo se arrependeu e a cidade não foi destruída. Porém, né, 80 anos depois é bastante tempo. Eu acredito que outra geração se levantou e essa geração se corrompeu, tá bom? Não guardaram os mandamentos. E aqueles que estavam vivos, né? Ou seja, aqueles que se arrependeram de se arrepender, né? 80 anos dá para viver 80 anos ali, mas eu acredito que aqueles que estavam, talvez nessa época, depois de 80 anos, eram crianças na época ali, tá bom? Então o que que acontece, né? Aí fala a importância dos pais ensinar as novas gerações, os seus filhos, porque os pais se converteram, viveram naquela época o período do arrependimento, mas 80 anos depois, cerca de 80, 100 anos depois, o povo já estava iníquo novamente, tá bom? Então a resposta é sim, Nínive foi destruída, o povo se arrependeu quando Jonas pregou, mas depois de 80, 100 anos, a gente compartilhou aqui ontem sobre Naum, tá bom? Então são épocas diferentes aqui, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou começar aqui o livro de Sofonias, né? Sofonias aqui, eu peguei o nome em hebraico, que significa aqui, o Senhor tem guardado. Ou o nome Sofonia também quer dizer aqui, Jeová esconde. Bom, esse livro de Sofonias aqui, né? Ele, o que que fala aqui? Ele fala sobre a ira de Deus, o juízo de Deus que vai vir também nos últimos dias. Então, acredito que o nome Sinfonias, né, significa que aqueles que vão ficar livres da ira é aqueles que se escondem no Senhor, aqueles que se guardam no Senhor. Porque aqui no livro de Sinfonias, a gente vai ver que o juízo de Deus vem para todas as pessoas. Os que são o povo da promessa, o povo que da aliança com Deus, né, o povo do convênio do Senhor, também para o mundo, para as pessoas que não têm convênio com o Senhor. Então eu achei bem a calhar o nome aqui, Sinfonias, né, que quer dizer aqui Jeová esconde ou o Senhor tem guardado. E é o único lugar que a gente vai estar guardado e seguro é com o Senhor, tá bom? Eu vou ler poucos versículos aqui e interpretar hoje, tá bom? Aqui hoje é bem corrido para mim. Tem uns dias da semana que é mais corrido do que outros. Aqui eu vou ler Sofonias, capítulo 1, versículo 6. Aqui diz o seguinte: E os que deixassem de seguir ao Senhor, e os que os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Aqui está falando do juízo de Deus que vai vir a todos. Tanto aqueles que deixaram de seguir ao Senhor, como aqueles que não buscam ao Senhor, nem perguntam pelo Senhor. Existem pessoas assim, né? Que nem perguntam por Deus, não querem saber de Deus, não buscam a Deus, não buscam ir atrás de uma religião, de buscar saber as coisas de Deus. Mas aqui o começo do versículo, né, diz: os que deixam de seguir ao Senhor, os que deixam porque já estavam no caminho, é o povo do convênio. E embora eles pertençam ao povo do convênio,
a pessoa pode ser apática ao evangelho, ou seja, ficar inerte ali, né? Não produzir frutos, não buscar ao Senhor, não orar, não ler as escrituras. A pessoa fica inerte. Isso é não buscar ao Senhor, né? E aí ele fala no versículo 7 aqui: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Aqui quando fala o dia do Senhor está perto, não é domingo e nem sábado, tá bom? É o dia da vinda do Senhor, que ele vai vir em juízo aqui. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Bom, falando aqui sobre esse versículo 6 aqui, né? Que fala daqueles que deixaram de seguir o Senhor, aqueles que não buscam ao Senhor, né? Que quando alguém prega o evangelho ali, os missionários eles recusam aceitar o evangelho, ouvir a palavra do Senhor, né? Então, aqueles que nem sequer perguntam pelo Senhor mostram um tipo de empatia, que não querem nem saber, né? Que é um tipo de aversão ao evangelho. Tanto faz se pregar para eles ou não, eles não estão nem aí para as coisas do evangelho. Quando eu estava lendo esse versículo, eu lembrei de um discurso da conferência de 2015, tá bom? De outubro de 2015, que foi o presidente Ufurtidor que compartilhou. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho aqui. Ele conta a experiência de um membro da igreja, um rapaz que era do sacerdócio arônico, que ele decidiu não buscar o Senhor. Ele falou: se Deus quiser falar comigo, para mim seguir ele, quando Deus falar comigo, eu sigo. Mas eu vou seguir os ditames da minha própria consciência. Eu achei interessante esse discurso e vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu pegar aqui o discurso do presidente Uftidor. Vamos lá. Vou colocar aqui para nós. Aqui. Recentemente fiquei surpreso e triste ao ouvir que um portador do sacerdócio arônico sentia-se orgulhoso pelo fato de ter se distanciado de Deus. Ele disse: se Deus se revelar a mim, então vou acreditar. Até que isso aconteça, vou encontrar a verdade confiando em meu próprio entendimento e intelecto para iluminar meu caminho. Não conheço o coração desse rapaz, mas não pude deixar de sentir muito por ele. Tão facilmente ele rejeitou os dons que Deus lhe ofertava. Esse rapaz desligou o holofote para em seguida mostrar-se orgulhoso de sua própria brilhante observação de que não havia luz. Infelizmente, esse tipo de atitude parece ser bem popular em nossos dias. Colocando o fardo da prova em Deus, os homens pensam que podem desculpar-se por não levarem a sério os mandamentos de Deus e por não serem responsáveis por seu relacionamento com o Pai Celestial. Irmãos, deixe-me ser claro. Não há nada nobre ou impressionante em ser cínico. É fácil ser cínico. Qualquer um consegue. É a vida fiel que requer força moral, dedicação e coragem. Aqueles que permanecem firmes são muito mais impressionantes do que aqueles que cedem à dúvida quando surgem questões ou preocupações misteriosas. Mas não devemos nos surpreender que a fé não seja valorizada pela sociedade. O mundo tem uma longa história de rejeição àquilo que ele não compreende. E ele tem uma dificuldade especial para entender o que não pode ver. Mas apenas porque não podemos ver algo com os olhos físicos, não significa que tal coisa não exista. Na verdade, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõem nossos livros didáticos, revistas científicas e filosofias seculares. O universo está repleto de profundas e surpreendentes maravilhas, coisas que só podem ser compreendidas por meio de olhos espirituais. Bom, vou deixar até aqui essa parte só, né?
Mas aqui ficou muito evidente, né, que aquele rapaz, ele estava sendo cínico, né? Ah, se Deus me procurar, eu vou servir a Deus. Mas ele ficou apático, né? Ele não se moveu. Ele falou, ele colocou a responsabilidade dele de seguir a Deus, de buscar a Deus em Deus. Se Deus quiser que eu falo com ele, que Deus que venha falar comigo, né? Então, eu gostei muito do que o presidente Uftidor falou aqui, que é a nossa responsabilidade, né? É nossa responsabilidade. Você acha que Deus ele não vai culpar aquelas pessoas que não buscam a Ele? Você acha que alguém no último dia vai falar assim, mas o Senhor não me falou nada? Nossa, nós temos as Escrituras, nós temos o Espírito Santo, nós temos milhares de testemunhos de pessoas que são crentes, que buscam a Deus. Então isso serve de testemunho para as outras pessoas também, né? Eu gostei muito do que o presidente Uftidor falou, que o desafio é viver uma vida reta. Esse é o desafio realmente, viver uma vida reta. E não ficar esperando, né, que Deus fale com você. Você tem que buscar a Deus. Eu gostei muito dessa parte aqui, tá bom? Vou finalizar a mensagem aqui no versículo... Deixa eu buscar aqui o versículo que eu marquei. Deixa eu ver... Versículo 12. Diz assim, e há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém, como lanterna, e castigarei os homens que estão assentados como borra de vinho, que dizem ao seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz mal. Então, olha só, aqui diz que o Senhor vai esquadrinhar Jerusalém, né? Como se ele fosse com a lanterna ali, olhar cada cantinho ali, ele vai nos vasculhar, ele conhece a nossa vida, ele esquadrinha o nosso coração. E ele diz o quê? Que castigarei os homens que estão assentados como borra de vinho. Aqui ele está citando o processo, né, do lagar que vai pisando o vinho ali, né, a uva. Se você deixar de mexer o fundo ali, né, ela vai criando uma crosta no fundo. Né? Então, ele fala que esses homens assentados é como crostas de vinho, né? Ou seja, é aquela pessoa que fica só parada e acaba virando uma crosta, né? Ou seja, ele está falando daquelas pessoas que não fazem... A pessoa acha muito ir para a igreja, essa é a verdade, né? Não quer trabalhar na obra do Senhor, acha que está fazendo o suficiente só de ir lá na igreja e tomar o sacramento. É essa a realidade aqui, né? E aqui ele fala que os que não fazem bem nem faz mal, né? Os que dizem no seu coração, o Senhor nem faz bem nem faz mal, como se Deus não trabalhasse com a gente e não estivesse atento na obra dele, né? Há pessoas que acreditam que Deus sim, ele criou, porque é impossível, né, ter criado essa terra, todas as coisas aqui, sem a existência de um Criador Supremo. Então as pessoas até reconhecem que existe um Criador Supremo, mas para algumas pessoas é como se Deus tivesse criado esse mundo aqui como um relógio, deu corda nele e foi embora. Se virem aí. Mas não é isso. Deus ele trabalha ao nosso lado e está ao nosso lado para nos ajudar. Então a mensagem de hoje fala sobre não ser sentado dos últimos dias, tá bom? Nós possamos se envolver na obra do Senhor, não virar uma crosta, como ele falou aqui, né? Ele falou borra de vinho. Os que estão assentados como borra de vinho. Para que não haja essa borra de vinho no processo ali, né? Tem que ficar mexendo. Então se você ficar parado, você vai virar algo duro, borra ali, não é isso que o Senhor quer. E também essa parte, né, a pessoa pensa, não, tanto faz, né, se eu fazer ou não fazer, né, Deus ele, conforme dizem em seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal, né, não vai vir juízo nenhum sobre mim. Então as pessoas se enganam nisso. E a parte do testemunho do presidente Uftidor sobre aquele rapaz que pensava, né? Se Deus falar comigo, eu vou falar com ele. Então a pessoa deixa de fazer oração, deixa de ler as escrituras. Não, nós que temos que buscar ao Senhor. É essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.